Olá pessoal, sejam bem-vindos! Este é mais um vídeo em que eu vou tratar aqui de dicas importantíssimas que a professora Barbara Oakley, a pesquisadora e professora Barbara Oakley, trouxe para nós nesse livro maravilhoso, Aprendendo a Aprender. Então, como a gente vai estudar com eficiência? Como a gente aprende com eficiência? No último vídeo, eu trouxe aqui para vocês 10 dicas do que não fazer, de como estudar mal, do que não deve ser feito. Mas a professora Bárbara também nos trouxe a forma correta de estudar. Então, vem comigo que nós vamos tratar hoje das 10 regras para aprender melhor. E a primeira regra que a professora Barbara Oakley vai trazer nesse livro para a gente, de como a gente estuda realmente bem, ela diz o seguinte: leia e se recorde. Após ler uma página, desvie o olhar e se recorde das principais ideias. Então ela vai dizer aqui que não adianta você fazer uma leitura e ficar só marcando o texto, porque vai dar uma falsa ideia de que você aprendeu só fazendo isso. Não! Qual é a dica dela? Quando você faz um estudo, faz uma leitura de um determinado assunto, de um determinado texto, o que você deve fazer em seguida? Feche o livro e tente recapitular na sua memória o conceito daquilo que foi estudado. Tente relembrar as principais ideias, os principais conceitos do que você estudou. Isso é primordial para que o seu conhecimento realmente seja consolidado na sua memória. E aí vem aquela questão, e ela vai dizer aqui também como uma das regras para estudar bem use questões explicativas e analogias simples. Então, quando você estuda e aprende, você consegue explicar aquilo que você aprendeu. Então, a regra aqui também que ela trouxe, que é importante, faz nos lembrar da regra do Feynman, né? A regra Feynman, a técnica Feynman é qual? Você explicar aquilo que você estudou para que uma criança de 10 anos possa entender. Não tem aquela questão assim, professora, mas eu entendi, não sei explicar. Será mesmo que você entendeu? Se você não consegue explicar, é porque você não entendeu o suficiente. Então, faça analogias, torne aquele conceito tão simples, de forma que uma criança de 10 anos possa compreender. Isso faz com que você tenha conexões ali neurais que vão trazer aquele conhecimento para dentro do seu cérebro de forma mais prolongada. Então, vai consolidar o seu conhecimento, tá? Então, quanto mais você explica, mais você aprende. Então, pessoal, a recordação e a explicação é uma das técnicas mais importantes para a consolidação do aprendizado, para você realmente aprender bem. E o que mais que a Barbara Oakley vai trazer nesse livro como regras importantes para consolidar o seu aprendizado? Revisões espaçadas no tempo. O que é isso, professora? Então, ela vai dizer o seguinte: distribua a aprendizagem em qualquer assunto, fazendo um pouco a cada dia como um atleta. E aí ela vai trazer a analogia do músculo. Você vai para a academia para criar uma hipertrofia, muscular, para crescer os seus músculos, estudando apenas, fazendo exercício apenas uma vez? Vai ser suficiente? Então eu vou para a academia, eu fico lá o dia inteiro malhando meu bíceps. Só que aí depois eu não faço mais. Isso vai fazer com que o meu músculo cresça? Não. Você vai precisar de constância na academia. Ir todo dia e exercícios todos os dias ou intervalados, segunda, quarta e sexta, pelo menos 3 vezes na semana, para que
realmente seu músculo se consolide ali, ele cresça, ele se forme. O estudo é da mesma forma. Para você consolidar o seu estudo, não basta você estudar hoje 10 horas por dia e nunca mais pegar aquele conteúdo. O seu cérebro vai descartar como uma informação que não é importante. Então, você revisitar os seus materiais, tá? Fazendo revisões espaçadas do seu material, é a principal ferramenta que fará com que você consolide o assunto na sua memória de longo prazo. Então, nós temos praticamente 2 tipos de memória, né? Que é a memória de trabalho, que é aquela memória rápida que você precisa para fazer as atividades do dia a dia, por exemplo. Ou ler apenas um livro informativo e aí daqui umas horas você não vai mais estar se lembrando daquilo que você leu, que o seu cérebro vai entender que aquilo não é importante para guardar a longo prazo. O que vai fazer com que o seu cérebro entenda que aquela informação precisa ser armazenada são as revisões que você fizer daquele conteúdo. Isso que vai consolidar a sua memória de longo prazo. Então, faça revisões, exercite o seu cérebro assim como você exercita o seu músculo, se você é uma pessoa que frequenta academia. E exercite o seu cérebro como você exercita os seus músculos. É a dica primordial para estudar bem. Além disso, outra questão que ela traz no livro é teste o seu conhecimento. E aqui ela traz que os flashcards são ótimas ferramentas para você testar o seu conhecimento, porque o flashcards você vai colocar uma pergunta de um lado do papel e a resposta atrás. Então, quando você vê aquela pergunta, você vai precisar fazer o quê? Se recordar da resposta. Então, não vire o papel antes de você fazer essa recordação. Esse que é o segredo do flashcards. Recordar daquilo que foi estudado. Antes de você virar e confirmar a sua resposta, tente se lembrar da resposta, tá? Então, essa lembrança, essa recordação, justamente com o treino do seu conhecimento, são 2 ferramentas que estão interligadas, tá? Você vai recordar, verificando as perguntas, e depois você vai confirmar realmente se você sabe ou não. Ah, professora, eu fiz isso, não me lembrei, então, da resposta. Isso é um sinal de que você precisa rever aquele conteúdo de forma mais espaçada. Então, é tudo interligado. Essas regras e essas técnicas de estudo, elas estão interligadas, tá? Então, tente relembrar daquilo que você estudou, explique de uma forma simples, faça analogias associações, que você está fazendo interligações neurais que vão fazer com que você se lembre do conteúdo, tá? Faça as revisões espaçadas para você consolidar na sua memória de longo prazo aquele conhecimento. Todas essas são ferramentas interligadas que você vai utilizar e vai te trazer um retorno fenomenal, tá? Então, são dicas importantíssimas. Use esses flashcards, você pode usar, por exemplo, o aplicativo Anki, que ele mesmo vai te dar, quando você erra, por exemplo, ele vai te dar lá quando você vai tem aplicativo que ele te dá quando você vai novamente rever aquele conteúdo. Então, ele vai fazer esse espaçamento já para você desse conteúdo, tá? E, além disso, a questão da concentração, ela diz que é muito importante durante os estudos. Faça períodos de grande concentração nos estudos e, para isso, você utiliza a técnica Pomodoro, que é aquela técnica que foi inventada por Francesco Cirillo, do reloginho dos 25 minutos em formato de tomate. Você não precisa usar um reloginho em formato de tomate, mas você pode utilizar essa técnica com, por exemplo, vídeos, né? Tem vários vídeos no YouTube, inclusive aqui no meu canal eu tenho vídeos de estudo, sessão de estudos, por exemplo, de 50 minutos, no estudo concentrado, inclusive com ondas binaurais que te ajudam a concentração, tá? E 10 minutinhos de intervalo, por exemplo. Ou 25 minutos, como é originalmente a ideia do Francesco, tá?
e 5 minutos de descanso. Para mim, eu acho pouco 25 minutos de concentração. Eu consigo ficar concentrada num tempo maior. Então, eu faço 50 minutos de estudo, 10 minutinhos de descanso, tá? Então, use isso nas suas sessões de estudo, porque o cérebro ele não consegue ficar muito tempo concentrado num assunto sem se dispersar. Então, daqui a pouco você estava pensando aí na morte da bezerra, enquanto você está fazendo aqui uma leitura de, por exemplo, Estatuto da Criança e do Adolescente. Aí você vai ler, vai estudar, só que a sua concentração ela já está péssima. Então, dê os intervalos que é necessário para que você retome esse tempo de estudo concentrado, que é muito importante. E primeiro, ela fala aqui também, vá para aquilo que é mais difícil. Então você acorda de manhã super disposto. Você vai deixar o mais difícil para trás? Você já está cansado, já está esgotado mentalmente? Não. Já vai logo na matéria mais difícil, logo cedo, de manhã, no primeiro horário. Já estuda que é mais difícil. Então, coma seus primeiros sapos logo de manhã. É também uma recomendação importante nos estudos. Não deixa aquilo que é mais difícil lá para o final, que você já vai estar um pouco cansado e já vai ficar mais difícil para você estudar, tá? Faça contraste mental. Essa dica é muito legal. Quer dizer o quê? Como que está a sua vida hoje? E como que ela vai ser, você visualizar a sua vida lá na frente dos benefícios que vai trazer o seu estudo. Então, por exemplo, eu almejo um cargo no Poder Judiciário para ganhar 14 mil reais por mês. Hoje eu ganho um salário mínimo, moro de aluguel, passo apertadíssimo, o salário não dá nem para os primeiros 10 dias do mês, tem que ficar pegando empréstimo, emprestado do primo, do tio. Situação difícil. Então, a dificuldade, às vezes, ela é importante para a gente sair do comodismo. Eu mesmo, como uma situação para mim, quando é ruim, tá difícil, principalmente para, por exemplo, meu primeiro concurso federal, eu estava numa situação super difícil. Usei aquilo como uma forma de projeção para uma vida melhor e aquilo me fez sair do comodismo. E comecei a estudar até passar no primeiro concurso. Então pode ser que a sua dificuldade ela seja bom para te motivar para sair dessa situação difícil e conquistar uma vida melhor. Então faça uma projeção daquilo da sua vida lá na frente e coloque isso como uma motivação para estudar no seu dia a dia. A pessoa motivada, porque desânimo, não é todo dia que você vai estar motivado. Mas se você tiver exatamente com aquele propósito forte na sua vida, aquilo vai te motivar a estudar, mesmo nos dias não tão bons, tá? Então, quando você estiver desmotivado, lembre na sua vida lá na frente, quando você conseguir o seu objetivo, isso vai retomar suas forças e fazer com que você continue estudando, que a gente sabe que estudar não é uma coisa fácil, não todo mundo faria, todo mundo passaria no concurso, bom, e não é assim. Então, faça com que esse propósito de vida melhor te leve a voar, te leve a superar os obstáculos e faça com que essa visão, essa projeção de vida te dê a motivação que você precisa, que lá na frente a sua vida será bem melhor. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês ainda não são inscritos no canal, aproveite agora, se inscreva no canal, já dê o like no vídeo para que o YouTube possa ver que bastante gente está interessada nesse assunto e eu também posso me motivar a produzir mais conteúdos aqui para vocês. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal!